Bem-vinda, bem-vinda ao Triagem, o seu resumo em áudio com o que há de mais importante, mais relevante nas ciências médicas e também nas carreiras em saúde. Hoje é quarta-feira, dia da nossa análise semanal. A gente mergulha a fundo nos achados, nas oportunidades que, sabe, marcaram esses últimos dias. Nossa ideia aqui é sempre trazer clareza, insights práticos daquilo que a gente recebe de informação. Isso. E hoje, olha, a gente vai fundo em alguns temas bem cruciais, viu? Primeiro vamos investigar aquele desafio. Por que o peso volta depois que a pessoa para de usar um remédio para emagrecer que estava funcionando? É uma questão. Super comum, né? Muito comum. Depois a gente vai descobrir como umas células no cérebro, que nem são neurônios, os astrócitos, podem ser a chave para reverter problemas de metabolismo e até cognitivos ligados à obesidade. E, por fim, vamos dar uma olhada em como a inteligência artificial generativa, tipo o ChatGPT, está sendo usada de verdade pelos estudantes. Talvez não seja bem o que a gente imagina. Ótimos temas. E para começar nossa conversa, gosto de trazer uma inspiração. Hoje é de Rudolf Virchow. A tarefa da ciência é demarcar os limites do que pode ser conhecido e centralizar a consciência dentro deles. Ah, Virchow, uma figura incrível. Pai da patologia celular, né? Mas também um defensor, assim, ferrenho da saúde pública. Ele via a medicina no contexto social. Essa frase é um chamado à humildade científica, sabe? Reconhecer o que a gente não sabe. Responsabilidade. É usar o conhecimento que a gente tem, especialmente o validado pela medicina baseada em evidências, a MBE, com rigor, com consciência e com propósito. Isso conecta total com aquela paixão, aquele tesão profissional que move a gente na saúde. Excelente conexão. Bom, então vamos lá. Primeiro tema quente: o reganho de peso. Essa pergunta aqui não quer calar. Por que tanta gente recupera o peso depois de parar uma medicação que estava dando certo? Parece tão frustrante. É extremamente frustrante. E um desafio clínico real, viu? Saiu uma meta-análise bem robusta agora na BMC Medicine, que jogou mais luz nisso aí. Certo. Os pesquisadores juntaram dados de 11 ensaios clínicos randomizados. É gente pra caramba, mais de 1.500 pessoas em tratamento, quase 900 em grupo controle. E eles avaliaram, assim, um monte de remédio diferente. Desde os mais novos, né, semaglutida, tirzepatida, até combinações como fentermina, topiramato, naltrexona, bupropiona. E os resultados, olha, confirmam o que a gente já via na prática. As drogas funcionam muito bem durante o uso, a perda de peso é real, significativa. Sim. Só que a notícia não tão boa é que o reganho depois de parar é a regra, não é exceção. Em média, o ponteiro da balança começa a subir umas 8 semanas depois de parar, e esse reganho estabiliza lá pelas 20 semanas. 8 semanas. Nossa, é muito rápido. E quanto a pessoa recupera? Volta tudo? Uma parte. Como é? Então, varia bastante. Depende do remédio, do tempo de uso e, crucialmente, se a pessoa conseguiu manter mudanças de estilo de vida, né? Dieta, exercício. Claro. Mas para dar uma ideia mais concreta, o estudo citou um exemplo com a tirzepatida. Pessoas que usaram por 36 semanas, aí trocaram para placebo. Recuperaram, em média, quase metade do peso que tinham perdido. Metade? Nossa, é bastante coisa. É bastante coisa. E um ponto fundamental aqui. Isso não é um defeito do remédio, sabe? É a biologia. Acontece depois de bariátrica também. O corpo meio que luta para voltar para o peso anterior. Entendi. É importante dizer também que essa análise focou só na parada do remédio. Não comparou diretamente com quem continuou com dieta intensiva ou exercício, por exemplo. Certo. Biologicamente, então, o corpo resiste. O que isso significa na prática? Para médicos, para os pacientes, pensando na MBE, significa que a conversa sobre vamos parar o remédio tem que mudar. Mudar muito. A MBE mostra, com essa análise, que planejar a manutenção não é um passo extra. Tem que ser parte do tratamento desde o dia 1. A gente precisa pensar em estratégia de longo prazo antes de pensar em suspender. Isso envolve, acompanhamento multidisciplinar, né? Médico, nutri, talvez psico, reforçar hábito saudável o tempo todo e, alinhar a expectativa do paciente. Não é uma cura rápida.
Para muita gente, obesidade é crônica. Exato. Pode exigir manejo contínuo. Talvez dose menor, talvez uso intermitente ou continuar mesmo. A lição aqui é: o desafio não é só perder peso com remédio. É como montar um plano sustentável para manter essa perda, lutando contra a biologia. Talvez com remédio por mais tempo, sim. Uma mudança de chave importante mesmo. Tratar como condição crônica, planejar o longo prazo desde o início. Faz total sentido. Agora, vamos do corpo para o cérebro. E você disse que aqui a coisa fica realmente interessante. Células que não são neurônios, podendo reverter problema metabólico e de memória. Como assim? Exato. É uma descoberta que, olha, mexe com o que a gente pensava. A pesquisa é do CNRS e da Université Paris-Cité. Saiu na Nature Communications. O foco são os astrócitos. Astrócitos, aquelas células em forma de estrela. Essas mesmas, super numerosas no cérebro. Por muito tempo, a gente achava que era tipo a cola, o suporte para os neurônios. Mas hoje a gente sabe que não. Elas são super dinâmicas, participam da comunicação, do metabolismo do cérebro, de muita coisa. E qual a ligação com a obesidade? Então, esse estudo olhou para os astrócitos numa região específica, o corpo estriado. Uma área-chave para recompensa, motivação, inclusive para comer e aprendizado. E eles viram que dieta rica em gordura, que leva à obesidade nos ratinhos, altera esses astrócitos ali no estriado, fisicamente e na função deles. E essas alterações parecem ligadas não só àquela busca mais compulsiva por comida, mas também a problemas cognitivos. Especificamente a dificuldade de se adaptar quando as regras mudam, sabe? A flexibilidade de aprendizado. Fascinante. E como eles descobriram isso? Como conseguiram, sei lá, mexer só nos astrócitos? Aí que entra a tecnologia de ponta. Quimiogenética. É uma técnica que permite controlar a atividade de células específicas usando uma substância química, tipo um interruptor. Certo. Nesse caso, eles colocaram uma proteína interruptora só nos astrócitos dos roedores obesos. Aí, com uma substância, eles conseguiam ligar ou desligar o fluxo de cálcio dentro dessas células. E o cálcio é super importante para a atividade delas, para a comunicação com os neurônios. Basicamente, eles ganharam um controle remoto para a função dos astrócitos naquela área. Uau! Um controle remoto para a célula cerebral. E o que aconteceu quando eles usaram esse controle? Resultados, olha, surpreendentes mesmo. Quando eles reativaram, normalizaram a função desses astrócitos que estavam alterados pela dieta, eles conseguiram, primeiro, corrigir várias alterações no metabolismo do corpo todo, que a obesidade tinha causado nos bichos. Nossa. Segundo, e talvez o mais incrível, eles restauraram a capacidade de aprendizado e a flexibilidade cognitiva que estava prejudicada. Os ratinhos obesos voltaram a aprender e se adaptar como os magrinhos. Que demais. E terceiro, eles viram com neuroimagem que mexer nos astrócitos mudava os padrões de atividade em redes cerebrais maiores. Impactante mesmo. Restaurar cognição mexendo em célula que nem é neurônio. Isso abre muitas portas, imagino. Abre um universo. Que eu saiba, é a primeira vez que demonstram tão diretamente que mexer só nos astrócitos pode reverter déficit cognitivo da obesidade. O fascinante aqui é como isso reforça a visão de que a obesidade não é só um problema do corpo, né? Ela afeta profundamente o cérebro, a cognição. Com certeza. Entender e talvez conseguir modular os astrócitos pode ser um caminho para futuras terapias, para tratar não só o peso, mas as complicações neurológicas junto. Uma abordagem mais integrada, né? Metabolismo e saúde mental. Uma perspectiva bem mais completa, realmente. Bom, saindo da célula e indo para a tecnologia, vamos falar de inteligência artificial generativa, tipo ChatGPT. Tem muito alarme por aí sobre como os estudantes estão usando. Ou abusando, né? O que os dados mostram de verdade? Pois é, o debate está pegando fogo. Tem gente que pinta um cenário quase apocalíptico, outros são mais otimistas. Mas aí saiu um estudo bem pé no chão, da University of British Columbia Okanagan, UBCO, na Advances in Physiology Education. O título já entrega algo como Trabalhos Reflexivos na Era da IA,
comportamento e atitudes sugerem utilidade, não futilidade. Interessante. Eles ouviram quase 400 estudantes universitários. E o ponto-chave: a universidade tinha uma política clara permitindo o uso de IA nos trabalhos, desde que de forma ética transparente. Ah, isso muda tudo. Não proibiram, observaram o uso permitido. E aí, o que descobriram? Por questionários anônimos, eles viram que o uso foi moderado. Só 1/3, mais ou menos, disse que usou IA nos trabalhos. E as razões eram diversas. Muitos queriam rapidez, facilidade, sim, economizar tempo foi o motivo mais comum, Imagino. mas outros também falaram que era para tirar nota melhor, e olha que interessante, com a intenção de aprender com a ferramenta. Aprender com a IA. Isso vai contra aquela ideia de que é só para colar, né? Exatamente. E o dado talvez mais forte seja esse. A dependência total da IA foi mínima. Menos de 0,5% dos trabalhos pareciam ter sido feitos quase que inteiramente pela IA. A maioria que usou para coisas pontuais. Ter ideias iniciais, organizar o texto, refinar a escrita, checar gramática. Isso sugere que a motivação para fazer o trabalho, para aprender mesmo, ainda está lá para a grande maioria. Então, o cenário real parece menos catastrófico do que o alarme sugere. Não é que todo mundo está terceirizando o pensamento para a máquina. Parece que não. E isso levanta uma questão importante para as instituições, né? Será que a melhor resposta é só focar em detectar e punir? Ou será que é educar para o uso ético eficaz? Boa pergunta. O estudo até sugere que a IA pode ser uma ferramenta de aprendizado útil, especialmente para quem tem alguma dificuldade, tipo com a língua ou com a escrita. Claro, tem a questão da equidade, né? Ferramenta paga versus gratuita. Verdade. Mas a conclusão principal é, em vez de tratar a IA só como inimiga, talvez seja melhor encarar como uma ferramenta nova e poderosa, que exige novas habilidades e regras claras. A pesquisa aponta mais para uma colaboração potencial do que para uma trapaça generalizada. Uma visão bem mais construtiva, focada em capacitação, em ética e falando em desenvolver habilidades, navegar mudanças, isso nos leva direitinho para o nosso momento de carreira. E aqui a gente quer destacar o trabalho da Talent Match. É a consultoria de reposicionamento de carreira do Grupo Academia Médica que apoia essa nossa análise aqui no Triagem. O foco da Talent Match é justamente esse: ajudar profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, gestores, a reacenderem a paixão pela profissão, sabe? Alinhar o propósito com oportunidades que façam sentido de verdade, inclusive em cargos de liderança, cargos executivos. Eurim, São Paulo, capital, onde a demanda é alta. Mas a Talent Match atua no Brasil todo, sempre buscando o melhor encaixe para o candidato, inclusive perto de casa. Olha só, para gastroenterologia clínica, tem vagas com remuneração média por hora bem interessante, mais produtividade por procedimento. As agendas são flexíveis, geralmente 4 a 5 horas. Para dermatologia, oportunidades com um valor por hora de consulta garantido, bem competitivo, e ainda tem o adicional por procedimentos, agendas também de 4 a 5 horas. Ótimo! E para oftalmologia, vagas com remuneração horária boa, mais a produtividade de procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos, esses feitos em hospitais parceiros, auditados, tudo certinho, e as agendas também, 4 a 5 horas. São só alguns exemplos, né? Para quem quiser saber mais detalhes dessas vagas, ou talvez esteja pensando num redesenho maior da carreira, vale muito a pena conferir o link que está na descrição do episódio. A Talent Match quer ouvir suas aspirações. Como eles dizem, deixe-nos conhecer você. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje e eu gosto sempre de trazer uma frase para a gente pensar um pouquinho. A de hoje é curta e forte. Nem toda porta fechada está trancada. Empurre. Essa é ótima. Nossa, conecta com tudo que a gente falou aqui, né? Quantas vezes a gente vê um desafio, seja entender um mecanismo biológico novo, como o dos astrócitos, seja a dificuldade de manter o peso perdido, ou até encarar uma tecnologia como a IA, e a gente já assume que a porta está trancada. É verdade. Na carreira é igualzinho. Aquela vaga que não parece 100% para você, aquele projeto que parece muito grande, aquela parceria que parece improvável. Às vezes, a porta só precisa de um empurrãozinho. A iniciativa de perguntar, de se candidatar mesmo sem preencher tudo, de propor a ideia.
Uhum. É a ação, a tentativa, que muitas vezes mostra que o caminho estava ali. É testar os limites, como Virchow falava para a ciência, e criar nossas próprias entradas. Não ficar só esperando o convite. Perfeito. E para nossa triagem literária, a sugestão de hoje é um livro chamado O Inconformista, a trajetória e as reflexões do empresário que fez da Cosan um dos maiores sucessos corporativos do Brasil. É escrito pelo próprio Rubens Ometo Silveira Melo. Esse livro é muito bom. É uma aula de transformação, de liderança. O Meto conta a jornada dele, né? De herdeiro de um negócio tradicional de açúcar e álcool a um visionário que modernizou o setor, criou um conglomerado gigante. Sim. E ele fala abertamente dos aprendizados. Como atrair e manter talento, a importância do engajamento, de cobrar competência, a coragem para bancar uma visão estratégica. Mesmo sendo de outra área, é super inspirador para quem busca insight de gestão, de inovação, de como construir algo duradouro. O link para comprar o livro está na descrição também. Excelente dica. E com isso a gente reforça a missão do Grupo Academia Médica, conectar o que as instituições de saúde não conectam. Seja conhecimento, oportunidade ou inspiração. Exatamente isso. E olha, muito obrigado a você que nos acompanhou em mais essa análise aqui no Triagem. Não deixem de seguir a nossa newsletter, a Triagem, para receber esses insights direto no seu e-mail. E acompanhem o Grupo Academia Médica, @Academia Médica em todas as redes sociais. E fiquem de olho nos conteúdos da Talent Match, nossa parceira de carreira. Para fechar, vou deixar uma provocação final aqui. Nesse mundo onde a ciência avança tão rápido da célula ao algoritmo, como a gente viu hoje, e a carreira exige tanta adaptação, como é que a gente pode garantir que a nossa curiosidade, e o nosso senso crítico continuem sendo as nossas ferramentas mais poderosas para navegar essa complexidade toda, tanto na saúde quanto na vida profissional? Fica aí para a gente pensar.